um olhar sobre nós. Não é apenas um pensamento. Um olhar sobre nós é uma galera, jovens, que lutam porque acreditam que cada dia, cada momento, eles possam transformar a luta, a resiliência em sucesso. E esses jovens, hoje, eles passam por uma transformação através do seu coordenador, Roger, tá? É um cara que luta, que passa seus conhecimentos e através dessa galera, a gente hoje vai começar o nosso podcast. Então, Rogers, você apresentar você aqui para os nossos telespectadores, nossos amigos, né? Que cultura é assim, tá? Se faz também sem dinheiro. Eita, começou tocando, não foi? É, primeiramente, eu quero agradecer a você, Augusto Simas, pela possibilidade de estar aqui hoje, né? Nesse momento, eu acho que é muito importante a gente estar produzindo material juntos, né? E, principalmente na parte, pensando na parte geográfica da situação, a gente está na parte alta de Maceió, no bairro periférico, que a gente sabe o quanto tem de simbolismo dentro dessas terras, desse lugar onde a gente está, dos corpos que habitam, quem são esses corpos. E estar aqui com você, para mim, é uma honra em saber que a gente tem essa porta aqui dentro da parte alta de Maceió, para a gente poder falar um pouco sobre cultura, para a gente poder falar um pouco sobre nossos sonhos, como você falou, das dificuldades e de tudo que a gente também pensa em desenvolver, né, com o projeto do Clique Niggas. Antes de falar do Clique Niggas, eu gostaria de me apresentar, né, para que a galera pudesse me conhecer um pouquinho. Eu me chamo Roger Silva, eu tenho 45 anos, eu sou pernambucano, eu sou de Barreiros, Pernambuco. Eu sempre falo isso porque, tipo, a gente falar da gente tem que se falar de onde veio, né? É, a origem, É a né? origem, É né? preciso. Então, eu sou de Pernambuco, mas eu estou em Alagoas desde dos anos 2000, acho. 2001, por aí. Estou aqui já há mais de 24 anos, 23 anos. Então, eu tenho 45 anos, sou formado em História, sou professor de História pela Universidade Federal de Alagoas. Me formei em 2019. Passei 5 anos dando aula em escolas privadas aqui de Maceió, também da parte alta, mais precisamente ali na Jaqueira. Tinha, dava aula na Jaqueira, dava aula no Vegel, dava aula também em outras escolas, que eu também sou professor de fotografia. Formei 4 turmas de Pronatec entre 2021 até 2024. Pela graça e misericórdia dos orixás, consegui entrar no mestrado de História, pela UFAL também, estou começando agora o mês que vem, mestrado. E sou um cara perturbado das ideias, né? Sou extremamente perturbado porque eu nunca me conformei com o meu status quo. E aí, quando eu falo status quo, não estou falando de questão financeira também, mas mais do local que eu estava, né? Eu fui criado em Barreiros, na beira do rio, com meus avós. Minha mãe me deixou lá com meus avós, eu ainda criança. E dos 3 irmãos, eu fui o único que fiquei lá com meus avós. E eu vivia dentro daquela família, naquela situação que eu não me sentia pertencente à família da minha mãe e nem me sentia pertencente num lugar que eu vivia desde criança. Um garoto negro, né, preto, de pele escura, não tão retinta, mas na época eu pegava muito sol, pegando lavagem para minha avó, que criava pouco, então era bem pretinho mesmo. E não sabia na época desse peso da minha cor, não entendia, eu era criança, né? Comecei a trabalhar com 9 anos de idade na feira, vendendo verdura e pegando frete, dentre outras coisas. Mas eu entendia que aquele lugar ali ele não me comportava.
porque eu sempre tive uma cabeça muito de olhar para fora, de saber que o mundo era muito grande e que em algum momento eu precisava fazer alguma coisa para me reconhecer e para tentar me entender e para tentar saber qual era o sentido da minha vida. Veja, isso é o pivete. Por isso que eu digo, eu sou um cara muito perturbado. Né? E aí, tipo, é, eu vim para Alagoas também adolescente, eu ficava entre Alagoas e Pernambuco, meus pais moraram em Rio Largo, moraram aqui em Maceió, aqui no Vilagem eles moraram, né? Eu lembro que acho que final da década de 90 eles moraram aqui no Vilagem, passei um tempo com eles, e sou esse cara que, tipo, ainda hoje busco, assim como você, Simas, sempre a possibilidade de reinventar, né? E o projeto Click Niggas também nasce dessa perspectiva de uma reinvenção de uma nova imagem, de uma reinvenção de uma nova perspectiva de vida, uma reinvenção do que estão perto de mim, de uma fome visceral de dizer que não aceita ser colocado em um papel que eu não sou, que não foi criado por mim. Então eu sempre falo isso para os meus, ó, o que a gente é muito do que os outros dizem que a gente é. Na realidade, muitas das vezes a gente é construído pelo olhar do outro. Então eu gosto de trazer um exemplo muito simples. Por exemplo, o exemplo religioso, que é uma coisa bem, né, simbólica. Eu não sou católico, eu fui feito católico. Entende o que eu estou querendo Uhum. dizer? Então, eu fui construído para ser católico. Eu fui colocado nesse papel de católico. Eu não sou marginal, mas durante toda a minha vida, depois da adolescência, eu andava com meu documento no bolso, porque eu sabia que eu era lido como marginal. Mas eu não sou. Mas as pessoas diziam que eu era. Então, quando eu cresço, né, quando eu desenvolvo, quando eu começo a ler, quando eu começo a entender um pouquinho da história, um pouquinho da sociedade, eu começo a buscar e ter essa necessidade de falar sobre o que eu sou e de que o que os meus são, né? Porque nós somos filhos da mesma genealogia, né? Tá na pele, tá no cabelo, não tem como esconder. Então, a partir disso, eu comecei a pensar, e aí eu me torno fotógrafo cedo, com 13 anos de idade, porque nessa perspectiva de conhecer o mundo, de entender o mundo, eu vi na fotografia essa possibilidade de alargar esse conhecimento, de registrar as minhas memórias, de reescrever também as minhas memórias. Então eu consigo, com 13 anos, uma câmera descartável, depois outra câmera ali, e vou fazendo foto dos meus amigos, dos entornos, papapá, papapá, e a partir da fotografia eu começo a entender o, o quanto eu posso usar essa ferramenta para falar sobre os meus, para falar sobre mim. Então a fotografia, ela entra na minha vida lá em Barreiros ainda, eu com 12, 13 anos, e é ela que me traz até aqui, esse momento com você, né? Desenvolvo mais na universidade, mas me traz aqui com você nesse momento, é a fotografia, Que né? massa. É a arte. E me diga agora como é que você, né, depois de tanta luta, tantas dificuldades, morando numa cidade pequena, né, do interior, de um Interior de estado Pernambuco. maravilhoso, que É, Pernambuco é uma cidade cativa, né, um estado cativo, assim, pessoas Pernambuco é maravilhoso. maravilhosas, adoro, conheço É, muito bem, mas assim, você transformar uma ideia, um paradigma de que você nasceu pobre e tem que morrer pobre, que a gente ouvia muito isso na década de 80. E aí você chega naquele tempo e hoje você traz essa mudança e diz assim, não, eu quero mostrar para essas pessoas que não é assim. E como é que você conseguiu, né, levar essa ideia e conquistar esses jovens que estão contigo? é interessante essa pergunta, porque o Clique Niggas ele nasce depois de reflexões, né? Eu estava na universidade, eu entrei em 2013 na UFAL, fiquei até 2019 devido às greves, as coisas todas, né? Mas fiquei até 2019. E eu já produzia fotografia desde 2013 aqui em Maceió, profissionalmente falando, né? Então tenho alguns trabalhos meus
enquanto Roger Silva, fotógrafo, fotoartista, eu começo na fotografia enquanto fotografia artística, performática, né? Então tem alguns trabalhos meus e antes de ser performática, ela é fotografia de rua. Então a minha primeira fotografia que tem uma visibilidade legal é a fotografia de 2016 da capa da revista Alagoana, da capa da revista do Graciliano Ramos, comemoração dos 200 anos de Alagoas, que é uma fotografia ali do elevado do Cepa, de uma senhora vindo no elevado do Cepa. E aí eu começo nessa fotografia documental, e aí, perdão pela minha fala, primeiro eu comecei dizendo que foi pela artística, mas não foi, é pela documental. E depois eu entro na fotografia artística performática, que eu trabalho com autorretrato, ganho um concurso em 2020, um concurso nacional do El País, concorro com todo o Brasil e ganho com um trabalho chamado Banzo, que fala justamente sobre o preto na fotografia, a ideia do preto na pandemia, como esse corpo preto ele está reagindo, como esse corpo preto está sofrendo psicologicamente, como ele precisa usar várias máscaras para poder sobreviver. Um ensaio fala sobre isso. E isso eu estava ainda nesse processo de descoberta do que era a minha fotografia, e eu sempre entendi a minha fotografia como uma coisa muito pesada, porque eu falava do sofrimento preto, eu falava sobre a angústia preta, eu falava sobre aquilo que eu aprendi na história, na UFAL, eu falava na fotografia. Só que me incomodava muito também só falar de coisa ruim, só falar desse corpo que foi violentado, desse corpo que foi estuprado, desse corpo que foi perseguido, que ainda é, né? Não deixou de ser. Mas isso estava me incomodando e me consumindo muito. Então, na minha mente maluca, eu digo, eu preciso pensar num projeto onde eu possa trazer essa narrativa agora do preto de uma forma mais menos triste, menos angustiante, que a fotografia possa dar a possibilidade a essa pessoa preta de se autorrepresentar de uma forma menos dolorosa, de uma forma feliz, porque a gente também é feliz, a gente também tem nossos momentos, né? Também nós tem a nossa potência, né? A gente não é só angústia, a gente não é só desespero, a gente também é vida, a gente também é ideia, a gente também é sonho, a gente também é muita coisa. E aí foi na época que eu dava aula na Jaqueira, e um dos meninos, que é o Júnior, que hoje é o cofundador do Clique Niggas, que é o KZ, sofreu um ato de racismo lá, e aí eu fui defender, papapá, e depois fiquei refletindo sobre isso, papapá, como é que eu vou fazer para poder a gente amenizar isso, pelo menos entre a gente. E aí eu tive a ideia de formar o Clique Niggas, a gente conversei com ele, convidar um grupo de jovens para a gente fazer ensaios fotográficos para se autorrepresentar, para fazer uma outra narrativa, construir a nossa própria narrativa sobre a gente, né? Não mais aquela narrativa do olhar branco colonizador. Então o projeto ele nasce nessa esteira mesmo de transformação, de mudança, né? E aí a gente começa ali em 2022, ainda na pandemia, no finalzinho da pandemia, mas na pandemia, fevereiro de 22, o nosso primeiro trabalho lá na Praça do Bostão, no Jacintinho. É o nosso primeiro trabalho do Clique Niggas, um ensaio fotográfico que a gente fez com, acho que tinha uns 20 jovens participando do... Que aí foi... E a demanda era, vão para lá do jeito que vocês são. Não importa. Não vai se preocupar com comprar roupa, de não sei o quê. Não, se puder fazer maquiagem, se puder botar uma roupa, sei lá, que você acha que é legal, mas se você quiser ir de tanguinha, se você quiser ir de sandália havaiana, vá para que você possa fazer sua fotografia, seu retrato, que você olhe e diga, poxa, aqui me representa. A ideia é essa, né? essa autorrepresentação, algo feito pela gente, né? Não é nenhum branco, nenhuma produtora, nenhuma comercial que vai dizer como é que eu vou me vestir, como é que eu vou me trajar, se eu vou sorrir, se eu vou chorar. É a gente pela gente. E esse é o poder do projeto. É de dar a esses jovens a possibilidade deles se recriarem imageticamente. Porque a gente está cansado de ver na grande mídia o quê? Qual é a visibilidade do corpo preto? No chão, ensanguentado, ou sendo açoitado, em pleno século XXI. Não mudou muito lá. O tronco ele mudou de lugar, mas ele ainda existe.
figuração, né? É, Dos ele destaques existe, é né? muito pouco. Então, a ideia do projeto é justamente dizer, ó, não tem só o tronco para você, não tem só a senzala para você. Tem outras possibilidades. Você pode se reinventar. Você pode se transformar. É fácil? Não. É simples? Não. Vai ser sempre muito bom? Não. Mas pelo menos é você que está fazendo. Somos nós que estamos criando. Somos nós que estamos pensando. Somos nós que estamos ditando agora as regras, inclusive da própria fotografia. Eu quero a iluminação tal, eu quero o reflexo tal, eu quero enquadramento tal, eu quero que você pegue só o meu rosto, eu quero que pegue, você não quer o meu corpo todo. Então, entende o poder disso? De você começar a transformar a sua imagem a partir daquilo que você se entende como é, e aí é um convite para você se olhar no espelho, de fato, né? O Click Niggas tem Isso é essa ideia. poder. E esse Isso, poder, que parece simples, mas não é. exatamente. Isso é Não é. muito, tem muita gente, é uma pena você ver. As pessoas falam, né, discriminam a raça negra, o preto, tal, mas o preto ele está se tornando mais organizado. Eles pensam, né? A gente por ter essa dificuldade, né, pela cor, para conseguir o primeiro emprego, não tem experiência, ninguém quer empregar, a pessoa não tem, tem um cabelo diferente, sabe? A pessoa olha tudo, julga tudo, a roupa, o olhar, tudo que você é diferente. Agora, eu quero fazer uma pergunta que a gente falou aproximadamente dentro dessa parte aqui, já que você falou bastante agora sobre a questão do poder, e é esse poder que eu quero que você fale, porque tem muita gente que precisa entender. Por exemplo, você é jovem, você aguenta, né, aguenta ralar, mas você não vai ser jovem o tempo todo. Você não vai ficar jovem 10, 20, 30, 40, 50 anos. Você pode até ter o espírito de jovem, mas você precisa ter o equilíbrio. Você precisa ter conhecimentos. E nesse conhecimento, que é o poder que o Roger falou anteriormente, eu quero saber a pergunta seguinte: qual a visão de mundo você extrai desses jovens que acreditam que pode vencer e ser um vencedor? Porque você trabalha com várias áreas na parte da cultura. Então, eu vou, antes de responder essa questão sua, eu vou Uhum. pegar um ponto da sua fala que você falou sobre a questão de que o negro, ele tem Ser organizado. tem essa ideia da organização e tem essa ideia de que ele pensa, né? O Isso, negro ele sempre pensou, né? isso. Isso aí é algo que a gente precisa entender com uma serenidade mais enfática. O que não, o que foi feito com o negro, aí a gente falando de questão do Brasil, né? Vamos falar a Uhum. questão do Brasil, é que foi extremamente covarde, né? E ainda o é, né? Então, a gente tá aí já entrando na sua pergunta do Uhum. poder. Por que o negro ele não se sente empoderado? Ou porque existe dificuldade de um jovem preto periférico ter poder sobre alguma coisa? Porque não é dado nenhum poder. Inclusive, até o simples ato da comunicação, de se autodizer, de se autofalar, de se auto significar, construir, é tirada historicamente, né? Então vamos lembrar que a gente está num país que foi há 130 anos atrás era ainda um país escravocrata. 130 anos é pouco tempo para a história. A gente está num país que tem aí em média de 500 anos, quase 400 foi de escravidão. E aí, quase 400 anos, os meus bisavós, nossos bisavós, tataravós negros, eles não tinham poder nenhum, a não ser o poder do coletivo. E aí eu chamo para a conversa o mestre zumbi, né? Que aí não aceita a sua situação e vai junto com outros negros formar palmares. Que aí seria de fato a nossa primeira sociedade brasileira extremamente democrática, seria Palmares, que ninguém fala sobre isso, né? Isso. Então a gente tá construindo uma ideia de desenvolvimento de jovem preto, onde esses jovens, a antecedência dele, a ancestralidade dele, foi proibida de existir. A gente não conseguiu. Não é que o negro não sabia, não conseguia pensar, é Isso. porque não foi dado espaço para ele viver.
Ele não tinha, era tudo milimetricamente pensado para que nós, inclusive aqui hoje, a gente está aqui hoje, graças à revolução desses pretos que foram silenciados, mas que não aceitaram. E aí caminharam até Palmares, ou se suicidaram porque não queriam estar no regime escravocrata. Conta-se nos dedos, né, quem são essas pessoas, né? Justamente. Então, assim, é importante a gente entender que se a gente tem jovens pretos inseguros, jovens pretos que não se conhecem, jovens pretos que não conseguem avançar na educação, no desenvolvimento intelectual de uma forma que deveria ser, e isso, 99% da culpa é do sistema racista que ainda hoje perpetua o nosso país. Isso a gente não pode esquecer. E isso não é mimimi, não. Isso é história. Isso é fato. Eu não estou aqui puxando, tá fazendo. Não, isso é fato, é história. Quem estuda, quem consegue ter acesso, está aí livre, a internet está aí hoje para isso, vai saber muito bem a história do preto no Brasil. Então, assim, quando eu vejo esses jovens hoje, e aqui, mais uma vez, trazendo essa ideia do local, né? Do território, parte alta, porque os jovens do Clique Niga são daqui do Village, do Trapiche, da Jaqueira, do Jacintinho, do Gaça Torta, Riacho Doce, Vegel. A gente tem jovem de quase todo o território maceuense, né, no projeto. Hoje a gente está com 55 membros, com direção, com tudo. Jovens que entraram sem saber nem quem era, hoje em dia estão na direção, estão desenvolvendo projeto, estão fazendo história, estão construindo sua narrativa, conseguem falar de si, conseguem desenvolver as paradas. Entendeu? Então, o que a gente. E aí, o que eu vejo nisso é justamente isso que a gente está fazendo isso. Se a gente tiver a possibilidade, se a gente tiver a condição de ser ouvido, se a gente tiver a condição minimamente do Estado entender que essa população jovem periférica, a gente está falando aqui de Maceió, mas do Brasil, ela tem potencial de que, se for investido, a gente vai ter um outro país lá na frente, aí a gente teria uma outra situação. Então, eu, nesse micro sistema, eu sou a areia, eu sou o grão da areia do oceano. Eu consigo enxergar isso, eu com essa ação consigo ver a potencialidade que esses jovens têm. Eu consigo enxergar que se a gente tivesse uma possibilidade que um filho de um cara branco tem, a gente teria tendo outro tipo de conversa aqui. A gente estava falando de outra coisa aqui. A gente estava falando de já uma coisa bem mais escalada. Uma coisa muito maior. E assim, lamento muito, todos os dias, lamento muito, sofro muito assim como você, em continuar um projeto onde a gente não tem recurso, onde a gente não tem visibilidade, onde a gente, mesmo com todo esse trabalho, ainda é visto como marginal, como oportunista, como preguiçoso, como vagabundo, né? Então a gente que trabalha com projeto social, a gente luta todos os dias com esses, né, com esses conceitos, esses preconceitos, com esses estigmas, né? Mas assim, eu vejo tudo de muito foda na vida desses meninos. E eles não entendem que, na verdade, o poder, ele não está na pele. Sim, né? Ele está na mente. É o nosso cérebro que vai nos fazer atingir o ápice, né? Chegar onde você quer, fazer o que você pode transformar, né? Se transformar ou transformar, o poder de transformar, como o Roger está fazendo com vocês. Isso é o poder de transformação, de vocês chegarem aqui e poder falar, não é? Porque o Clique Niggas é um projeto que ele daqui a pouco vai falar o que é, na verdade, assim, ele já falou uma síntese, mas os detalhes, né? A importância que tem esse projeto, porque atrai tantas pessoas de vários bairros, de várias comunidades. Agora é importante falar, viu, Augusto, uma coisa interessante sobre a questão do poder mental. Isso. É lembrar que, tipo, muitas vezes essa falta de poder mental sobre a sua transformação, mudança, o crescimento na sociedade onde você vive, ela depende muitas vezes muito menos de a gente e muito mais do externo.
Porque Isso. é muito difícil você ter uma mente que empodere o seu fazer, seus desejos, seus sonhos, quando o seu corpo ele é a todo tempo, o seu corpo e sua mente é todo tempo atormentado pelo sistema extremamente racista, onde tira de você uma educação de qualidade, onde tira de você um trabalho de qualidade, onde tira de você um simples, uma simples construção familiar de qualidade, O apoio, né, no dia a dia, entendeu? Então é até o muito difícil. Por mais que você tenha essa percepção de que eu preciso pensar positivo, eu preciso mudar minha mente, eu preciso focar, mas tipo, cada um preto periférico das quebradas sabe o que é que passa para poder pelo menos minimamente botar o pão na mesa. por isso que eu vou fazer essa pergunta para você. É, né? Então não é só o poder da mente, não. É claro que tipo, faz sentido sim você, né, sintonizar nessa ideia, entender que você pode, que você consegue ser doutor, advogado, que você quiser, isso é possível, mas é entender também que tipo, o sistema externo muitas vezes suga isso da gente. E de um cento se tira um, para que vai conseguir, Claro, porque não com é certeza. fácil, Não é né? fácil, É cara. difícil. Não é fácil. Você tem que acordar todo dia, pegar 2 ônibus para ir pro trampo, aí largar, pegar mais dois. Às vezes é só um mesmo, mas lotado pra caramba, para ganhar Fora um que pra salário você poder dar mínimo. grito e Isso, para você sobrecarga. ganhar um salário mínimo, para você sustentar sua casa, sua mulher, seu filho, os seus filhos, de roupa, alimentação. Tipo, a gente vive dentro de um sistema capitalista onde, de fato, ainda se perpetua a exploração dos corpos. E aí é o corpo negro branco, ou o corpo negro, o branco pobre, que é massa de manobra desse sistema. E não é de agora, né? Então a gente tem que ter muito cuidado de estar cobrando da pessoa que ela tem um pensamento positivo para mudar a vida dela, quando tudo em torno dela gira ao contrário. Ao contrário. Quais as dificuldades encontradas e como manter o equilíbrio da ansiedade? Tá, beleza. Então, vamos lá. Dificuldades para o projeto, para a existência do projeto, né? Elas são diversas. Podia enumerar aqui, passar a noite inteira falando das dificuldades, mas assim, eu vou trazer duas. A primeira é a financeira, né? Que eu acho que você do ramo entende. Quando a gente vai trabalhar com um projeto social, a gente não tem, infelizmente, padrinhos, né? Principalmente quando é projetos periféricos, que envolve essa imagem preta, né? Que tem, como a gente já falou, essa descaracterização, etc e tal. Então, essa é a primeira dificuldade. E essa aí, faz 3 anos que eu boto grana do meu bolso. E aí não tô falando para cobrar, né? Tô dizendo assim. E eu, inclusive, falo com o Para menino. manter, né? Eu digo, ó, tipo, às vezes pra gente fazer uma gravação, e aí eu vou dar um exemplo. A gente foi fazer o lançamento da inscrição desse ano, não foi? Do ano Foi. desse ano, foi? A gente foi para o UFAL fazer um videozinho. Um videozinho. Tipo, mas aí teve o filmmaker, o editor, teve direção de produção, tava a Suirá, tava uma galera. Tipo, não tinha dinheiro para ir. Para o pessoal comer, para lanchar, para transporte, botei no meu bolso. Então, uma das primeiras dificuldades são essas, né? A grana. E aí, isso eu tento fazer como? Como é que eu penso, viu, pô? Quando eu tenho, eu boto para a gente executar. Quando não tem, a gente tenta inventar uma rifa aqui, um negócio ali, papapá, papapá. Vai fazendo aquele jogo de cintura que a gente é obrigado a fazer, né? Não dem- não- O na questão. espaço físico, como é que Então, aí vocês... o que acontece? O projeto ele nasce dentro da minha casa, né? Eu moro aqui na cidade universitária, nesses conjuntos do Grande Jardim, que é aquelas casas Uhum. pequenas e tal. Mas aí eu derrubei um dos quartos. E a sala é onde a gente faz as nossas fotos internas, é onde a gente Reuniões. faz reuniões, é onde a gente troca ideias dos projetos, onde a gente às vezes passa lá a noite, virando a noite escrevendo, é, pensando. Lá é o nosso ponto, né? Seria o nosso ponto de cultura. É feito lá. Né? Quando é uma coisa maior, a gente vai atrás de parceria, para fazer roda de conversa, as coisas a gente vai, mas a base é lá. A base física é lá, os 3 anos que a gente está lá. E lidar com as ansiedades, lidar com as frustrações, é uma parada que a gente tem que, tipo, chorar. E aí eu aprendi assim, tipo, eu sinto tudo, porque eu tenho que sentir uma hora, eu tenho que sentir. Aí eu choro, ou eu fico depressivo um tempo, mas aí depois eu vejo os meninos falando no grupo, eu vejo os meninos, e aí, o que, é que a gente vai fazer? Não sei o que, o grupo tá parado tal. Aí eu
Tipo, vamos embora, vamos se animar. É isso, eu acho que é o capital humano. Aí entra nessa perspectiva o aquilombamento, né? Que é justamente a ideia de o projeto ser um coletivo, de a gente se ajudar, de a gente se abraçar, não é, Grilo? De a gente conversar mesmo, de a gente desabafar. Então, a roda de conversa da gente também serve para isso. Muitos dias a gente fala um pouco da nossa vivência, do que a gente sofre, como a gente está fazendo para poder sobreviver e tal. E essa ansiedade a gente lidar com isso. E temos transformado essa ansiedade, essas decepções em produtos culturais, em trabalhos culturais, né? Então a gente está aí esse ano com, graças aos orixás, graças a Deus, com o nosso primeiro doc em desenvolvimento para ser lançado em novembro no Cinearte Pajuçara. Conseguimos o edital, né? Investimos no doc, compramos câmeras fotográficas, compramos iluminação, microfone, né? Nós mesmos estamos produzindo, não contratando ninguém. Então é um doc que a gente está fazendo com o nosso esforço. Fizemos uma cultural ano passado no Benedito Bentes, que vai fazer parte do documentário. Também fomos nós que produzimos, diretor, assistente, filmmaker, diretor de arte, tudo, produção, foram todos, 99% foram do projeto. Então a gente usa nossas frustrações para produzir. A gente usa, internamente eu digo, o nosso trabalho é muito importante porque ele é fruto de muita lágrima, ele é fruto de muita dor, ele é fruto de muito abandono, ele é fruto de muita decepção, ele é fruto de muita frustração, ele é fruto de fome, entende? De fome de oportunidade, de fome de ser visto. Então, o nosso produto cultural, intelectual, preto, periférico, ele é fruto disso. E para a gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque, veja, Augusto, a gente consegue, do nada, a gente consegue, da cinza, construir algo muito massa. A gente consegue construir algo que, tipo, talvez 10 anos de terapia não construa. Entende? Então eu vejo jovens hoje que conseguem falar sobre si, conseguem se achar lindos, seu cabelo, seus traços, Pensar em dias melhores. conseguem ter uma perspectiva. Tem um jovem no projeto que estão na universidade, vários jovens estudando, desenvolvendo, trazendo seu saber para o projeto. Tá aí o Faísca que é um deles, né, que ajuda a gente na construção, né, na organização das coisas. Entende? Então, a nossa frustração a gente faz de carvão, a gente faz de combustível. Saca? É Não transformar. é para engolir o choro. Se tiver de engolir, a gente engole. Mas chora também. Mas Importante, né? é importante também chorar. A gente não pode, tipo, também fingir que nada está acontecendo, né? Mas a gente usa essas frustrações para produzir. E a gente produz sabendo que a gente está produzindo coisas de qualidade, porque nós somos capazes de fazer isso. Podem dizer que não, problema de quem diz que não, mas a gente acredita no nosso potencial. Eu acredito no potencial de cada um deles, e eu digo isso a eles todos os dias, em todo momento que a gente troca ideia, que a gente troca ideia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente tem uma família muito louca, que está aí há 3 anos construindo as coisas, e tipo, que começou com a perspectiva da fotografia, hoje a gente está no audiovisual, né? Hoje a gente está no debate literário, hoje a gente está, de fato, tendo Se a possibilidade aquilombando, de né? se aquilombando, isso. E como a família dessas pessoas, desses jovens, aceitam ou Eu nunca entrei nessa camada das famílias, eu nunca perguntei. mas eu acho que, Eu né, acho que o Grilo pode falar Eu um pouco posso sobre responder. isso é daí. porque assim, a sua família pode aceitar, outros não aceitam, O Grilo pode né, mas responder essa. diga aí, né, para que a gente fique sabendo de fato, porque assim, às Como vezes a é, nossa né? base, É. eles só acreditam quando se diz assim, é ator, tem que estar na Globo, se não apareceu na Ah, Globo, tem que não ter muito presta. sucesso, né? Não, tá trabalhando, mas pô, você tá trabalhando, cadê o dinheiro? Ah, não tem dinheiro não, acha que a pessoa é vagabunda. Uhum. Vê aí. Então, primeiramente, boa noite, né? Sou o Grilo, estou como diretor de produção do projeto Quick Migas. E eu tenho tanto espaço para responder essa pergunta, porque normalmente,
eu como jovem e tendo intimidade com os outros jovens do projeto, a gente não tem família direta. A gente não tem família, a gente não tem quem nos apoie dentro de casa. Por isso que a gente também sai para o projeto para se encontrar e encontrar esse afeto, esse apoio lá. Então tem famílias que realmente não aceitam, tem pais que não aceitam, eu mesmo não falo com meu pai e tenho um pouco contato com a minha mãe, mas eu tenho a minha família que é o Clique Migas, que são meus irmãos. Foi ali onde eu me aquilombei. Então acho que eu consegui responder essa Foi ótimo. pergunta. Bom, como vocês estão vendo, né? Estamos com uma nova rodada, vamos dizer assim, né? Uma passagem aqui, ó. Quantas pessoas jovens aqui, a galera bonita aqui, né? Que fazem parte aqui do projeto Clique Niggas, tá? Tá vendo? Começa com você, senhor. Você tá na ponta. Primeiro, olhando para aquela É. câmera ali. Ah, tem os dois ali, tem o celular. Começa com você. Vai terminar lá. Pra qual câmera? Qual? Qual canal 18? Foca. Ali. Mostra a tua beleza aí, por favor. Vai Uma dar hora. audiência. Uma hora de diálogo. Então, meu nome é Sue Arai. Eu sou modelo do Clique. E também faço parte da direção e sou assistente do Grilo, que é o diretor de produção. Não, diga mais. Mostre pra... Como é que você conheceu o Clique? Fala aí pra galera. Então, eu conheci o Clique através de uma amiga minha, que ela viu que eu gostava de tirar fotos, só que ela viu que eu precisava de algo mais. E foi quando ela me apresentou, me explicou, e eu tive a oportunidade de me inscrever. E foi também quando eu conheci essas pessoas maravilhosas, principalmente o Roger, que me incentivou a conhecer realmente quem eu sou. E o que você faz da vida? O que eu faço? Eu sou já aprendiz e atualmente eu curso turismo no IFAL. Turismóloga, brevemente. Olha aí, parabéns. Arrasando. Tá vendo? Que é só querer e não é difícil. Muito bem, salve. Eu sou o Faísca, sou embaixador e assistente administrativo do Clique no momento. A minha experiência com o Clique no início foi um pouco diferente. Eu não passei por uma seleção, de fato, na verdade. Eu conheci o Roger através de uma oficina que o Roger estava ministrando, que era uma oficina de mobigrafia. Vídeo que eu nem lembrava. Tá ligado? E, tipo assim, bateu muito. Ele não me conhecia, eu não Foi onde essa conhecia. oficina? Foi no antigo espaço da livraria Novo Jardim, ali no Foi mesmo! Exatamente. Lembrei agora. E Como é que se conheceu? esse amor pela fotografia acabou unindo nossos destinos. Foi. E a gente fez uma dinâmica lá. Tá vendo? Não lembro se você se recorda que a gente Eu fez lembro, uma agora eu dinâmica. lembrei. Você falou, eu lembrei. E a gente acabou se aproximando e ele chegou até mim e falou, pô, você tem uma singularidade, eu queria trabalhar isso imageticamente, como é que a gente pode fazer? E a gente desenrolou, porque a gente, assim, a gente quanto pessoa negra, a gente gosta de fazer acontecer mesmo, a gente volta pra frente. E acho que menos de um mês a gente já começou a trabalhar, ele veio pra fazer um ensaio, não foi? Perfeitamente. E eu fui o primeiro a ser fotografado para o projeto Cápsula. Inclusive tem um material do seu que a gente nunca usou. Tem. E, bom, naquele dia ali do projeto Cápsula, ele já falou, mano, vou colocar você no grupo do Clique. E eu disse, vamos pra frente. Embora, e, cara, o Clique, ele verdadeiramente foi um divisor, assim, pra mim, enquanto um homem negro. Porque eu pude entender mais sobre a minha cultura, pude entender mais como eu me relaciono com a sociedade, porque é muito difícil, tá ligado? Pra gente, principalmente aqui em Maceió, porque não se toca muito nesse assunto, tá ligado? Então a gente cresce meio que sem entender muito sobre o que é. A gente cresce, às vezes, por exemplo, muitas vezes eu negava casos de racismo que aconteceram comigo, porque eu não queria enfrentar essas dores, porque não é uma coisa fácil, tá ligado? Mas a gente aprende a lidar com isso, e quando a gente está num coletivo de pessoas como a gente, que nos entende, esse peso ele diminui. Ele não é inexistente, ele não some, tá ligado? Mas ele diminui, e isso, como foi falado anteriormente, gera um combustível para a gente continuar seguindo, impulsionando e trabalhando e trazendo mais gente que se parece com a gente para perto, porque é muito importante.
Então, eu só tenho a agradecer ao Clique, ao Roger, e O agora... Roger é um pai, é um pai. É o papi, mano, não tem jeito. Mas essa imagem do pai não é muito boa, não, mas enfim. Mas eu tenho uma pergunta ainda. Mas eu porque entendo. Eu não sei, e as pessoas também não querem saber, o que é um embaixador. Como é que se torna um embaixador? Muito bem. Eu me tornei embaixador esse ano, a convite do Roger. Eu entrei no Clique e, assim, eu sempre fui muito eu. Eu, enquanto pessoa, eu, Faísca, eu acabo interagindo com todo mundo, porque é uma coisa da minha essência, e eu estou sempre tentando me engajar com as pessoas, me envolver em projetos, enfim, muitas coisas, porque eu gosto disso, eu gosto de estar envolvido com a galera. E o Roger, ele percebeu isso, percebeu que eu tinha essa pegada e acabou que se conectou com os desejos que ele tinha para um embaixador, com o que um embaixador precisa. E ele me fez esse convite. Hoje eu represento o Clique no bairro onde eu vivo, onde eu resido, e também posso falar em nome do Clique em algumas situações. Então foi muito gratificante esse convite, foi um momento que eu nem esperava, eu até conversei com ele sobre tudo isso, mas foi muito gratificante e hoje eu percebo o quanto eu posso contribuir, inclusive recentemente com a chegada dos novos membros desse ciclo eu já estou trocando alguma ideia com alguns e eu percebo como eu posso contribuir com eles, então isso é muito gratificante para mim, é muito importante, porque eu, tipo assim, eu não tinha muita perspectiva do que eu podia fazer e muito menos do que eu podia oferecer. E hoje, através do Clique, eu já tenho essa visão de que existem coisas que eu posso levar para outras pessoas e de contribuir. E a sensação é muito boa, de verdade. E eu falei para ele ontem, quando ele esteve aqui, é o seguinte, ele tem 22 anos, mas quando ele tiver 30 anos, não importa se ele ganhou dinheiro, mas o conhecimento que ele vai ter, tá? De sociedade, de social, de pessoa, né? De cuidar, vai ser muito grande. Agora, o dinheiro é uma consequência, tá? Isso vai depender da profissão que ele escolhe, do desenvolvimento, do andamento, como o Roger bem colocou aqui, esse projeto não é só para dizer assim, não, eu quero só realizar sonhos, né, de ajudar. Não, eu quero também viver disso, eu quero ganhar dinheiro, quero transformar, pegar pessoas, né, que estão ali, às vezes, excluído pela família, excluído pela sociedade, dizer, não, vem para cá, que aqui você vai ser gente, vai se tornar um profissional, você vai ser grande, tá? Basta querer e acreditar. Parabéns. É sobre isso também. Minha gente. E também falando um pouco artisticamente, porque eu escrevo poesia, eu componho, e assim, o Roger, descobrindo isso, ele já fez logo, ó, você tem que participar do nosso cultural, tem que ir pro palco aberto, e eu tinha um certo medo de palco, e eu me joguei, e tipo, quando eu estive lá, quando eu subi no palco, logo quando eu subi eu tava um pouco nervoso, mas quando eu peguei o microfone na mão e comecei a recitar, eu tive a certeza de que ali era meu espaço, tá ligado? Era onde eu pertencia. Então a gente precisa disso também, de pessoas que acreditam na gente e que mostram pra gente que é possível, porque a realidade é dura, ela não é fácil. E ter essas pessoas que mostram pra gente que tem um caminho é uma coisa assim muito, muito boa, é uma esperança, um raio de esperança. Gabriel. Eita. Cabeça Tenho 21 anos, moro no Benedito Bentes, no Benedito Bentes 2, mas ser mesmo, eu sou do Jacintinho, cresci lá, minha família é de lá, minha vida tá lá, meus amigos são de lá, as escolas que eu estudei, tudo de lá. E meu contato com o Clique, ele surgiu numa época que ainda não tinha seleções, a primeira seleção... Era convite. Isso, era só por meio de convites, e eu fui convidado pelo Roger quando a gente estava... fazendo uma parceria, ele estava fazendo um curso, ele estava ministrando o curso do na Escola Planatec. Santos Dumont, não foi? Não, foi não. Foi não? A gente se conheceu na Escola Santos Dumont, mas o contato com o Clique foi no Benedito Bentes. Foi no Bio. Eu esqueci o nome da escola. Não lembro também, não vou lembrar. Enfim. É até bom não citar. É bom, mas foi uma Mas experiência ele muito estava boa. ministrando esse curso e eu estava estudando audiovisual. E eu queria produzir um documentário.
um curta-metragem documental. E aí eu fui com o celular, o microfone do lapela que eu comprei na Shopee por R$3. E é isso, fé. Nunca saiu. Não, mas a gente já fez umas gravações ainda, não foi? A gente fez uns takes, Mas não tem sai até não. hoje, salvo no Drive. Mas assim, foi aí que ele me convidou pro Clique Niggas, porque tava precisando de alguém para entrar no audiovisual, para começar a produzir o audiovisual. E eu acho que se eu fosse resumir, sintetizar em um conceito, esse meu momento de entrada no Clique Niggas, vendo de um panorama do momento que eu entrei até agora, eu acho que tem muito a ver com começar com o que você tem, sabe? Porque a gente só tinha o celular e um microfone de lapela. E se fosse usar isso como argumento para não produzir, a gente não estaria produzindo hoje com a qualidade técnica e de conhecimento que a gente tem, sabe? Porque a gente começou com pouco e teve que se desenvolver teoricamente, porque em questão de equipamento a gente estava limitado. Então, começou daí o exercício da criatividade. A gente começou trabalhando com muito pouco, e isso em todos os sentidos, tanto no audiovisual quanto... A própria fotografia, né? Que a minha primeira câmera que eu trabalhei no Clique foi parcelada em 10 vezes no cartão da minha irmã. Eu tenho... Meu Deus. Eu comprei a câmera e parcelei em 10 vezes, né? A maioria dos ensaios, até a metade do projeto foi feito com essa câmera, parcelada em 10 vezes. Continuei, desculpa. Tudo bem, foi perfeito. E isso aconteceu também na primeira cultural, né? A gente tinha nada, pô. A gente chegou na praça, perguntou pra galera que morava lá, e aí, a gente pode fazer um evento aqui? Tipo, nada de ofício. Na Grota do Cigano. Tipo, nenhum preparo, nem nada. Chegou uma semana antes do evento, nem se organizou com antecedência. E aí, tudo bem a gente fazer aqui? Ok, beleza, a gente conseguiu uma tomada com... Esqueci... um som emprestado. Conseguiu um som emprestado, a gente chamou uma galera... E foi só o pessoal do Clique Niggas. Foi cerca de 60 pessoas. Agora a gente faz evento. Já deu uma galera, né? Já foi uma galera, né? Agora a gente faz evento com centenas de pessoas. E a forma como eu enxergo o Clique Niggas, ele é uma forma da juventude negra aqui em Maceió se organizar. Em vários sentidos. Tanto politicamente, porque você está estudando, você está desenvolvendo conceitos, visões sobre coisas que você não conversaria se você não estivesse integrado em um projeto político, um processo de desenvolvimento desse tipo. Você não tem tempo, você não tem estímulo, e na escola você não tem acesso a essas informações. Você nunca saberia quem é Lélia Gonzalez, Francis Fanon, sabe? Tipo, quais são os ideais de Malcolm X. Você conhece o nome. Mas é isso, acabou, fica por aí. Você vê os cortes no Instagram, acabou, é isso que você tem de acesso à cultura negra. E aí você vê assim no Clique Niggas, não só politicamente, mas é uma forma de você se sentir abraçado, né? Você cria ali laços que você não criaria. Assim, tipo, eu não sei quando que eu ia conhecer o Grilo se não fosse o Clique Niggas. Eu provavelmente não ia conhecer. Eu não sei quando E é um dos meus melhores amigos, tá ligado? Tipo... fogo mesmo. E parada. Nessa linha que você falou, e isso bem antes, né? Bem antes de eu entrar para o audiovisual, que eu já estou há 28 anos, Glauber Rocha, ele criou uma frase impactante. Até hoje eu acho que funciona. Hoje eu trago a ideia do cinema fácil, né? Porque hoje o cinema fácil ele é transformador com a tecnologia, passa a ser fácil, né, de você criar como você pegou na linha do cinema fácil, é exatamente você usa o que tem. E Glauber Rocha falou o seguinte: com a câmera na mão e a coragem. Certo? O sonho. É sobre. É isso. Então o audiovisual ele passa por isto. Agora, quando se fala é cinema, né? Aí você já precisa mergulhar um pouco no roteiro, né? No planejamento, né? Estudar um pouco mais. Mas é isso. Então, é um grupo de sucesso, não é? De transformação, transformador. E se não for, a gente vai fazer ser. Exato. Mas já é, não é? Não tem como. Certo, o senhor fosse uma chamada para finalizar, então ele vai se identificar
indicar redes sociais. Isso, Sim. massa, ótimo. Pronto. Eu tenho uma frase que eu queria soltar. Solta, Yeah. homem. Dá pra soltar a frase? Como Vai. vocês acham que daria pra gente usar? Porque basicamente a frase é a seguinte: Olha lá na câmera. a falta do básico nos fez querer ter mais do que o necessário. É uma frase de Abebe Bikila e eu acho que ela resume muito o que a gente tenta fazer aqui dentro do clique. E aí eu vou concluir. Sim. Não, repete a frase porque você ele quer falou. aprender. Falou tão rápido, eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando sair a frase, mas já tinha Já falado. falou no início, mas não, vai, vale a pena. A frase de Abebe Bikila que diz o seguinte: a falta do básico nos fez querer ter mais do que o necessário. Agora eu entendi. Poxa, tá errado. Vou tatuar. Sim. Aí quer que eu faça a chamada? Você faz uma chamada com o professor Pronto. para ele identificar, Tá. né, como as pessoas podem Pode encontrar o Isso. projeto. ajudar, entendeu? Quiser participar e tudo mais, tá bom? Pronto. Bom, Roger, estamos chegando já no nosso momento final, não é? A gente era para passar aqui 8 horas ainda Poxa, a gente gravando, vai conversar um mas... bocado aqui. Só Para precisar. a madrugada, então. O próximo a gente traz um pacote de pão com salame que dá pra ficar a noite todinha. Com certeza. E uma cervejinha para poder... Cerveja pra lavar. Sim, Bardi. Bom, Só vim pra isso. mas... Não vai mais nada. Tá vendo que todo mundo se empolgou? Se empolgue Quem nunca, também, né? Então vamos falar das redes sociais, né? Sim. Para que as pessoas possam seguir, Uhum. curtir, né? Compartilhar e também divulgar, claro. E também nos seguir também, claro, né? Mas fala aí, meu irmão. Então, o projeto ele tá em uma única plataforma, que é o Instagram, por enquanto, né, minha gente? Me Mas corrija. já resolvi isso. Me corrija. E o TikTok, TikTok. No Instagram, @cliquenigas. Pode botar lá. Cliquenigas com 2 Gs. Não é isso? Uhum. @cliquenigas. Dentro do Cliquenigas, lá na bio, tem um site, um mini site, que tem o nosso manifesto, que explica o que é o projeto, né? É um manifesto, eu acho que umas 7 páginas, que fala do que a gente sonha que ele se torne, etc e tal. Tem também um link novo agora que a gente botou um projeto nosso que é chamado Ensaio Cápsula, que é interessante, que é um ensaio que a gente faz de ressignificação de imagens pretas, que teve a sua primeira edição no ano passado, 2024, com mais de 20 ensaios de jovens do projeto, né? O Faz que acabou falando aqui há pouco sobre, que foi o primeiro a participar. Esse ano a gente está abrindo, inclusive interessante, esse ano a gente está abrindo a segunda edição do ensaio Cápsula, que vai ser voltado para o desenvolvimento de uma fotografia autoral, artística, performática. Parece grande, muito louco, mas é uma ideia de fazer um ensaio onde o fotografado ele possa se representar enquanto negro numa perspectiva artística mesmo. E aí é bem massa, porque a gente trabalha como é que vai ser a direção de arte do ensaio, os elementos que vai ser usado, figurino, maquiagem, enredo, tudo é trabalhado. No dia das fotos a gente faz não só as fotos, mas trabalha com audiovisual também, captando as imagens da gravação, a entrevista do fotografado, né? Então esse ano é muito especial, que a gente está com 10 vagas para os membros de projetos e 5 vagas externas que a gente vai lançar para quem quiser também fazer a inscrição para participar esse ano. O que mais? O TikTok também está lá no Instagram. Tá lá o nosso TikTok, também é Cliquenigas. O arroba do TikTok é CKNMCZ. Pronto, CKNMCZ, é isso, né? CKNMCZ. Uma pergunta. Vocês já estão juridicamente... Então, a gente é um coletivo que não tem CNPJ. É um coletivo independente. Mas precisa buscar. Então, o que acontece? A gente não conseguiu ainda se organizar nesse sentido do CNPJ. Todos os editais que a gente concorre, coisa parecida, a gente ou concorre no meu nome, pessoa física, ou como coletivo. Bota lá, quando tem como coletivo, a gente coloca como coletivo. Por exemplo, o DOC que a gente ganhou foi com pessoa física, foi no meu nome. Né? Aí eu boto todo o portfólio do grupo, Interessante. Todo o trabalho que a gente desenvolve dentro do Cliquenigas, o braço técnico é do Cliquenigas, que é justamente essa ideia de a gente pegar os jovens que aprenderam, que estão se desenvolvendo e ir para a rua
fazer acontecer, vai produzir, né? Essa é uma coisa importante de se falar. Tem outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci, desculpa. Não sei, esqueci de alguma coisa? Não, Não? Ah, tá. Bom, lembrei. esqueci. Novembro, não tem data ainda, mas em novembro, fique de olho nas nossas redes sociais, que vai ser o lançamento do nosso primeiro documentário, né? Um Olhar Sobre Nós. É um doc de 25 minutos, com os créditos, é claro, né? Vai dar em média 23 minutos, que ele é uma produção feita pelo projeto, por nós, técnicos do projeto, produtores do projeto, que é um compilado de entrevistas de alguns, não dá para entrevistar todo mundo, é muita gente, mas de alguns. Tem o Grilo, como um dos principais, o Girai, que é um rapaz de Jacintinho, que é um menino de Jacintinho. A Mai também vai aparecer. Vai ter cenas das nossas culturais, etc e tal. Então é um projeto, é um documentário que a gente vai lançar agora em novembro, no mês da Consciência Negra, lá no Arte Pajuçara. Todos convidados, fiquem atentos nas nossas redes sociais. Vai ter esse lançamento lá, mas a gente também vai fazer esse lançamento em alguns bairros periféricos de Maceió. Ótimo. Tá aberto aqui, a gente vem para cá também, já é um local. E aí é isso, acompanhe-nos, né? Para entrar no Clique Niggas, esse ano não tem mais possibilidade, porque a gente está com 55 pessoas já. A gente abriu inscrição agora há pouco. Os membros novos entraram agora há pouco, 20 membros. Ano que vem a gente vai tentar fazer uma outra coisa que não dá para explicar aqui. Mas vai ter alguma seleção no que vem. Mas vai ter. Mas esse ano é isso, né? Temos 2 festivais para realizar também esse ano. O Festival Filhos de Dandara, Festival Afroarte Filhos de Dandara. Um na parte baixa, talvez no Vegel, por ali, e outro na parte alta, que a gente ainda está decidindo o local. Então são festivais multiartísticos, né? Onde tem várias linguagens, como foi a Cultural do ano passado, que a gente teve estúdio itinerante, ensaio fotográfico ao ar livre, desfile Black Music, teve circo, teve palco aberto com slam, poesia, música, dança. Tivemos feira de arte, tivemos exposição, que também foi fruto de um edital que a gente ganhou. 2 exposições, Olhar Sobre Nós e uma exposição da galera da Jacintinho, da CTZ, que também é nosso parceiro. E esse ano o Filho de Dandara vai ser dedicado 70% do casting do projeto, do festival, vai ser para as mulheres e a comunidade LGBT que IAPN+. Então, assim, poxa, tem muita coisa pra gente tem muita coisa pra gente ver. Então, mas é isso. encerra, né? Sendo as pessoas que vão assistir, entendeu? Isso. Beleza. Pronto. Bom, então quero agradecer a todos, tá? Pelo prazer, né, de estar aqui nesse bate-papo e que foi de grande importância, né? Aprendi muito, gostei muito do nosso diálogo, dessa conversa que é muito interessante. Espero que as pessoas do outro lado, né, que vão assistir também curtam, compartilhem, certo? Outra coisa, empresários, vocês que têm empresas, apoiem esse projeto, tá? São pessoas que precisam de apoio. Vocês, às vezes, por exemplo, ao invés de doar para o Leão, apoia o projeto social. Se não quiser apoiar esse, apoia outro. Mas faz essa doação. É importante para que essa transformação possa crescer muito mais. Quando ele diz que só está fechando o círculo para que não possa atrair mais pessoas, imagina quantas pessoas estão querendo entrar. E eu digo, não fecha a porta, abra a porta. Porque em vez de botar 50, bota 200, deixa chegar e a gente vai vendo onde vai se organizar isso aí. Não pode parar. Viu? Não, e eu estou aqui de portas abertas aqui para vocês. Maravilha. Tá? Melhor parte. Estou de portas abertas para que a gente faça isso ser transformador ainda muito mais distante. Uma parceria necessária. Então, meu muito obrigado. Boa noite. E mais uma vez, compartilhe, curtam.